paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Pode se assentar, por favor. Os versos são o 9 a seguir. Estamos na série de mensagens, orar, jejuar e confiar. Amém? Nós vamos falar sobre ser filho de Deus, o que a oração nos diz acerca disso. Amém? Capítulo 6 de Mateus, verso de número 9 a seguir, diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as suas ofensas. Amém? Meus irmãos, a oração, ela não deve ser uma conversa sem sentido. A oração, ela deve envolver de uma forma profunda o nosso sentimento. Deve ser o momento de maior atenção que nós temos no momento da oração e da leitura da palavra de Deus. Nós não estamos falando com qualquer pessoa. E por mais que os nossos olhos não veem, as Escrituras nos trazem uma definição clara de que o Espírito Santo, que também é Jesus, que é Deus, Ele é uma pessoa e Ele se faz presente aqui nesse lugar. Ele está aqui nessa noite. E por isso, não somente nessa noite, mas na sua casa, no seu cotidiano, no seu trabalho, onde quer que você esteja, saiba que Ele sempre estará pronto a te ouvir. Mas como eu disse, a oração não deve ser algo aleatório. A oração deve ser uma conversa sincera, para que nós possamos nos achegar diante de Deus. Na igreja, a igreja evangélica, se eu pudesse mudar uma frase, um costume dela, com certeza, uma das coisas principais que eu mudaria, seria essa palavra. Eu pararia de chamar de oração e traria a nomenclatura de conversa, ou seja, uma conversa franca com Deus. Às vezes as pessoas, elas falam o termo orar, que não é errado de forma alguma, não é esse o sentido que eu estou querendo dizer, mas eu quero que as pessoas elas entendam que o relacionar com Deus, quando ele envolve sentimento, ele é uma conversa franca, ele é algo sincero diante de Deus. E Jesus nos mostra isso de uma forma muito clara, ao abordar esse tema no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma coletânea de ensinamentos, como nós já vimos, onde de fato apresenta o que o cristão precisa para ele poder ter em sua vida com Deus. Mostra de uma forma muito clara como ele deve viver, a forma que ele deve caminhar e como ele deve se proceder. E quando Jesus chega na oração, ele quebra paradigmas, ele quebra cultura, ele quebra algo que vinha sendo feito por milhares e milhares de anos.
O povo de Israel era um povo que orava, era um povo que buscava a Deus, era um povo que tinha o costume de ir até as sinagogas para falar com Deus. As sinagogas eram como se fossem pequenas igrejas, que quando não estavam em Jerusalém, as pessoas construíam esses lugares para que elas se reunissem e ali elas pudessem falar com Deus e também ouvir a Deus. Eles tinham o costume de falar com Deus também nas praças. Eles tinham o costume de falar em alta voz e demonstrar à sociedade aquilo que eles estavam fazendo. Nós somos seres humanos extremamente influenciados. O ambiente onde nós estamos nos influencia a viver da forma que ali está. Então, no contexto em que Israel vivia, um contexto extremamente religioso, a oração era algo prático. Então, as pessoas viam como eram feitas e muitas vezes elas se voltavam para aquele modelo e viviam daquela forma. Elas não se importavam muitas vezes em prestar atenção no que Deus esperava delas. Elas não olhavam para dentro de si e começavam a se perguntar: será que de fato a minha oração tem sido algo que tem agradado a Deus ou não? Será que Deus tem ouvido as minhas orações? Será que na conversa que eu tenho tido com Deus, eu tenho falado com sentimento ou com a clareza do meu coração sobre aquilo que eu devo fazer ou como eu devo prestar, aquilo que eu apresento diante de Deus? Então Jesus chega diante daquele povo, de uma forma muito clara, e ensina aquele povo a orar. Jesus não ensina a ler a Bíblia, porque ali já existia a Torá, mas Jesus ensina aquele povo como falar com Deus, como falar com o Pai. E Ele mostra, em primeiro lugar, que a oração deveria ser algo sincero, não deveria ser algo onde eles viessem a ostentar a sua religiosidade, mas quando eles fossem orar, eles deveriam apresentar tudo aquilo que estava dentro do seu coração. E não existe lugar melhor para poder fazer isso do que no seu quarto. O quarto que Jesus estava se referindo não era simplesmente o lugar onde nós dormimos, mas ele traz essa analogia do quarto para demonstrar um lugar secreto, um lugar onde eles de fato estavam falando com Deus com intimidade. O quarto da sua casa não é um lugar onde é que você leva as pessoas, não é um lugar onde você chega às pessoas e apresenta a elas aquele lugar. Quando você recebe alguém na sua casa, você leva na cozinha, você leva na sala de estar, mas você nunca leva ao quarto, porque o quarto é um lugar de intimidade. O Senhor nos chama a entender que o Senhor quer que nós tenhamos intimidade com Ele, que quando nós formos chegar diante dEle, nós possamos ter a convicção que Ele já sabe de tudo, mas Ele espera com que eu e você possamos nos achegar diante dEle com sinceridade e expressar aquilo que nós estamos passando, porque é isso que um filho faz com o pai. Há algumas oportunidades, depois de algum tempo, de eu já estar aqui na igreja, ou quando eu era pastor de jovens, ou depois de algum tempo lá em Juara, acontecia algumas vezes de, por conhecer as pessoas tão bem, chegar nelas, e não são com todas, mas em algumas pessoas em específico, que aconteceu, chegar perto delas e notar uma diferença, e chegar perto delas: o que está acontecendo com você? Está tudo bem? Eu estou sentindo que você não está bem. Por quê? Porque eu conhecia aquilo que a pessoa estava vivendo. Ou seja, Deus também conhece aquilo que nós estamos passando, mas nós expressamos aquilo que nós precisamos falar a Deus, para que Deus possa entender que nós estamos dispostos a nos relacionar com o Pai. Após mostrar isso, Ele nos fala de uma forma muito clara, no verso de número 8, não sejam portanto como eles, mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Você já parou para refletir nesse verso? Você já parou para pensar no que esse verso, essas palavras de Jesus, pode impactar a sua vida?
antes mesmo de você pedir alguma coisa a esse Deus, ou se relacionar com Ele, numa conversa franca e sincera, Ele já sabe o que você precisa. Diante disso, Lucas vai dizer que esses discípulos, eles chegam diante de Jesus e falam para Jesus assim: mestre, sendo assim, nos ensina a orar, nos ensina a falar contigo, nos ensina a ter uma conversa sincera contigo. E ele vai nos mostrar, Jesus vai nos mostrar, porque a oração é a forma mais íntima de chegar diante do Pai que está presente. Jesus está presente no cotidiano da sua vida. Jesus está presente nas suas situações mais tristes. O Espírito Santo de Deus está presente nos seus momentos de maior felicidade. O Espírito Santo está presente nos momentos onde ninguém te enxerga. O Espírito Santo está presente nos momentos onde você não tem coragem de, por exemplo, entrar dentro do gabinete e ter uma conversa franca comigo ou com a Tati. O Espírito Santo de Deus está presente sobre a sua vida. Porque a oração é a forma mais íntima de você se achegar diante de um Pai que está presente na sua vida. E nós podemos ver isso entendendo que Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Jesus começa mostrando a esses discípulos o que de fato significa orar. Ele começa a mostrar como nós devemos orar, e mostrando, em primeiro lugar, de uma forma onde ele deixa bem claro para mim e para você, que por mais que você nunca tenha conhecido o seu pai biológico, por mais que você tenha um pai que não seja o seu pai biológico, você é filho de Deus. Você tem um pai que pode e está presente sobre a sua vida. Então Jesus passa a nos ensinar a orar. E ele diz assim: portanto, orem dessa forma: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus vem nos mostrar que nós temos o direito de chamá-lo de Pai. Os judeus, eles não chamavam Deus de Pai, eles chamavam de Senhor. E a palavra Senhor, embora ela traga um significado de importância, de respeito, de reverência, ele não traz um sentido de intimidade. Quem chama de Senhor, muitas vezes, quando ele não entende que o Senhor é o seu Pai, são os escravos. Aquele que não tem direitos, aquele que não tem condições de receber a herança do seu pai. Mas aquele que entende que é filho, ele até trata Deus como Senhor, mas antes de tudo, ele chama o Senhor de Pai. Jesus mostra isso, meus irmãos, inaugurando essa fase, essa etapa da vida, mostrando aqueles homens: enquanto vocês chamam Deus de Senhor, o Yahvé, o Yud-Heh-Vav-Heh, que é o nome de fato de Deus, eu chamo o Pai de Pai, eu chamo Deus de Pai. E nós somos filhos adotivos de Deus. Jesus, na cruz do Calvário, ele simplesmente diz para o Pai: Pai, eu comprei todos eles, com o meu sangue vertido naquela cruz. Eles, sendo escravos, já não são mais, porque eu os comprei. A dívida que eles tinham era impagável, mas eu paguei com a minha própria vida. Por isso, Pai, agora eles são meus irmãos. Agora eles recebem a herança como eu tenho a herança. Eles são seus filhos e por isso eles podem te chamar de Pai. Jesus começa chamando Deus de Pai para que nós pudéssemos também chamar de Pai. Portanto, ore assim: Pai nosso. É um gesto de intimidade, é um gesto de quando tudo parece estar perdido, tudo parece estar acabado,
nós podemos chegar diante do Senhor e dizer: Pai, olha a minha situação, olha a minha vida, olha aquilo que eu estou passando. O Senhor, como Pai, já sabe do que eu estou passando, antes mesmo de eu chegar diante do Senhor. E Ele mostra que, apesar de ser Pai, nós devemos entender a grandeza desse Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Esta é a grandeza de Deus, um Deus que está nos céus, mas se manifesta através do seu Espírito em todos os lugares. Deus não tem mãos, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos, Deus não tem orelhas. E talvez você vai dizer: ah, pastor, mas a Bíblia diz que os olhos, os ouvidos de Deus não estão agravados, nem as mãos encolhidas. Isaías está trazendo uma figura de linguagem para que o povo de Israel entendesse que o Deus que é Pai estava presente e pronto a ouvir a oração daquele povo. Deus não tem corpo porque Ele é Espírito e Ele se faz presente em todos os lugares. Ele não só está aqui, mas Ele está com quem está nos assistindo pela live. Ele é santo, Ele é intenso, Ele é completo. Você já parou para pensar na palavra tudo? Tudo é tudo, não tem derivação. Eu nem sei, a Xera riu, mas é verdade, é porque eu nunca consegui definir de uma forma clara. Deus é tudo, tudo, tudo. Se você tiver uma palavra mais completa do que tudo, é isso que é Deus. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, Ele responde a todas as orações, Ele se manifesta em nossas vidas, em forma de graça, em forma de justiça. Ele nos traz a resposta que nós precisamos, Ele nos traz o silêncio que nós precisamos, Ele nos molda e Ele nos ensina que a oração é aquilo que vai nos moldar a viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável às nossas vidas. Nós não entendemos. Quantas vezes esse miserável pecador que vos fala, chega diante de Deus: Senhor, mas passa, e Ele fala: não, simplesmente continue, porque eu sou santo. Quando Jesus está dizendo que santificado é o nome do Senhor, Ele está dizendo de uma forma literal que nós santificamos o nome de Deus. Pastor, você está dizendo uma loucura. Deus é santo por completo, como que eu vou santificar o nome de Deus? Meus irmãos, a santidade, ela é uma qualidade de Deus, e Ele não perde isso. Mas quando nós pecamos, nós ferimos essa santidade de Deus. Ele não deixa de ser Deus, Ele não deixa de ser Pai. Se o seu pai sofre um acidente, Ele não vai deixar de ser Pai. Ele continua sendo Pai. Então, quando nós erramos, nós ferimos a santidade de Deus. E sabe o que Deus espera de nós? Que nós nos arrependemos, que nós mudamos o nosso cotidiano, que nós mudamos a nossa vida, porque nós estamos demonstrando às outras pessoas que o nome do Deus que eu chamo de Pai é santo, é poderoso. Esse Deus é o Deus que com as minhas atitudes santifica o nome dEle, porque essa santidade Ele gera em mim. Não sou eu que sou santo, mas Ele que gera a santidade dEle sobre a minha vida. Por isso que Ele diz: santificado seja o teu nome. E quando nós santificamos o nome de Deus, nós vivemos uma vida em santidade, o reino de Deus vem até nós. Porque através das nossas atitudes, nós de fato mostramos às pessoas que nós estamos buscando o reino de Deus. Isso aqui é o reino de Deus. A teologia nos ensina sobre dois reinos: o reino de Deus e o reino dos céus. Hoje, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, deixamos Ele guiar a nossa vida, entendemos que Ele é nosso Pai, vivemos a nossa vida em uma oração sincera, entendendo que nós, através das nossas atitudes de santidade, santificamos o Seu nome, nós automaticamente estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus na terra será levado a viver o reino dos céus.
Nós estamos vivendo o reino de Deus aqui, e por isso, eu e você temos a obrigação de chamar mais gente para poder viver nesse reino. Convidar mais pessoas para viver nesse reino, falar desse Jesus que é nosso Pai. Você já parou para pensar que às vezes as pessoas tratam Deus como Pai, mas elas tratam só de boca? Elas têm um pai que elas não se relacionam com ela. Elas têm um pai que quando as coisas apertam, elas não buscam ela. Elas têm um pai que quando as coisas melhoram, em vez delas abraçarem ao pai, elas dizerem ao pai, bem dizerem ao pai, elas se afastam e acabam debochando de Deus, vamos dizer assim. Nós, quando as coisas estão difíceis, tanto para nós como para os outros, nós dizemos para elas assim: eu tenho um pai. Esse pai está cuidando de mim. Esse pai me traz tudo que eu preciso, e se ainda não veio, ele sabe do que é melhor. As pessoas começam a entender que seja na alegria ou na tristeza, seja na doença ou na saúde, nós temos um pai, e esse pai está conosco em todo o tempo, porque a oração, a conversa, é a forma mais íntima de eu e você chegar diante desse pai que está presente no cotidiano de nossas vidas. É através dessa conversa que você vai olhar e vai dizer assim: eu preciso ouvir a voz desse pai. Vamos ver o que esse pai tem a nos dizer. Porque eu entendo que esse Deus é pai, e eu também entendo que esse Deus, como pai, ele cuida de todas as nossas necessidades. E por isso ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está nos mostrando, meu irmão, que esse Deus, ele cuida das nossas necessidades físicas. A oração que Jesus apresenta diante dessas pessoas é a mesma que diz lá no final do capítulo 6, dizendo: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ele estará cuidando do nosso dia a dia, ele estará cuidando daquilo que é o alimento para as nossas casas, ele estará suprindo todas as nossas necessidades, ele estará cuidando de tudo. Uma das maiores ofertas que eu já recebi na minha vida, porque a oferta não está ligada a dinheiro, ela está ligada a atitudes. Foi início da pandemia, igreja fechada, nós estávamos em casa e de repente a campainha toca, e por 2 vezes, a primeira vez foi a irmã Tita, chegou lá em casa com um frango caipira, todo limpo, uma penca de banana e uma dúzia de ovo. E ela disse assim: pastor, eu não sei como está a sua situação, mas diante da pandemia eu queria trazer essa oferta para o senhor, porque talvez o senhor pode estar precisando de alguma coisa. A segunda campainha veio através do irmão Luiz, servente de pedreiro, e ele chegou para mim num dia com a igreja fechada e disse: pastor, eu vim aqui para ver se o senhor está precisando de alguma coisa. Meus irmãos, eu que precisava ir até ele, e ele que veio a mim. Isso não tem preço, pela atitude da pessoa, mas principalmente pelo cuidado de Deus. Por Deus mostrar que Ele estaria conosco naquele momento difícil. Nós já havíamos enfrentado um ano terrível, um ano de muitas dúvidas, de muitas provações. E quando Deus manda essas 2 pessoas, Ele está dizendo em alto bom tom: eu estou cuidando de você, não precisa ficar com medo. Porque o Pai nosso, que estás no céu, esse Pai que está presente aqui conosco,
Esse Pai que é santo, Ele cuida do pão nosso de cada dia. Por isso nós chegamos diante de Deus e apresentamos as nossas necessidades físicas. O que nós temos enfrentado, o que nós iremos passar, quais são as nossas dificuldades, o que pode ser que o Senhor precise prover às nossas vidas. Ele já sabe do que você precisa, mas Ele espera você falar com Ele. Ontem eu tive uma reunião, e eu disse para algumas pessoas, não se preocupe, chega no dia de culto, não importa qual seja o seu compromisso, 6 horas, vá às 5 horas da manhã fazer o que você tem para fazer, mas não deixe de ir no culto, priorize a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque você pode ficar até 11, meia-noite trabalhando, se o Senhor não quiser te dar, nada chega, porque é o Senhor que nos dá o pão de cada dia, é Ele quem manda as chuvas, é Ele quem abre as portas de emprego, é Ele quem nos dá a saúde, é Ele que nos dá a disposição e o vigor para trabalhar todos os dias, é Ele que nos dá o pão de cada dia, todos os dias. E eu, com as minhas heresias, entendo que esse pão nosso de cada dia, ele transcende os elementos físicos que nós comemos, o arroz, o feijão, a salada, a carne, mas nós, que vivemos pela palavra de Deus, todos os dias quando nós conversamos com Ele, nós abrimos a sua palavra para Ele falar conosco, enquanto o Senhor está nos sustentando a nossa vida física, a palavra de Deus, que é o nosso pão de cada dia, sustenta a nossa alma. Através da palavra dEle, nós temos direção naquilo que nós estamos fazendo. Nós somos confrontados em nossos erros, em nossos pecados. Ele nos mostra que Ele está presente não somente a nos ouvir, mas principalmente a nos direcionar, a falar para nós que eu tenho cuidado de você. É esse Deus, meus irmãos, que cuida das nossas necessidades e que nos leva a entender que esse Deus, como um Pai, é um Deus tão cuidadoso, que Ele cuida da nossa dívida. Não há um justo sequer. Esses dias nasceu a Helena, daqui uns dias vai nascer o Gael, nasceu o Daniel, e vai nascer 3 pessoas que são pecadoras. Pastor, mas um bebê é pecador? Ele é pecador. O que difere é o ensinamento que eles vão receber da palavra de Deus. Eles têm uma dívida a ser paga, e essa dívida já foi paga, melhor dizendo, por Jesus naquela cruz por nós. Por isso nós oramos arrependendo dos nossos erros e dos nossos pecados, dizendo assim ao Senhor: Pai, perdoa a dívida que eu tenho contigo, porque eu não posso pagar, eu não posso me sacrificar, o Senhor não vai receber, tudo que eu fizer ainda será insuficiente, mas o teu filho pagou por mim, por isso perdoa a minha dívida contigo. E Ele nos mostra que aquele que ora, ele precisa ser sincero diante de Deus, e a sinceridade, ela vai até o tempo de você se engasgar às vezes, mas martelar a sua carne para não viver da forma que deve ser vivido, porque Ele nos diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sabe as pessoas que te afrontam, as pessoas que te humilham, que te perseguem, elas contraem uma dívida com você, porque você fica ligado a ela pelo seu sentimento. E Jesus está dizendo para você assim: perdoa elas, porque se você não perdoá-las, eu não vou te perdoar. Você quer de mim algo, mas você também precisa dar algo para as pessoas. Se eu te perdoei, você também precisa perdoar. É uma condição. O verso 14 que diz assim: porque se perdoarem as outras ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu
perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as suas ofensas. Eu não posso querer aquilo que eu não posso dar. E se tem difícil de você entregar o perdão das suas dívidas, está na hora de você engasgar diante dessa oração, porque sem perdão nós não vamos para o céu, e chegar diante de Deus: Senhor, perdoa as minhas dívidas, e eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar os meus devedores, aqueles em quem eu devo. Eu preciso ter as atitudes que o Senhor tem, eu preciso perdoar aqueles que me devem. Eu não consigo, mas eu preciso. Eu preciso viver em comunhão com o próximo. Eu preciso andar com as pessoas, independente daquilo que elas fazem por mim. E Jesus não somente ensina essas palavras, mas Ele age. Na cruz, quando todos já haviam o abandonado, quando ninguém poderia o tirar daquele lugar, em vez dele orar, pedindo a Deus, como João mesmo havia o instruído a fazer: Pai, manda fogo e consome todo esse povo miserável que me persegue. Em vez de ele fazer isso, Jesus chega diante do Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus intercede por aqueles que matam Ele, por aqueles que levam a Ele até aquele lugar. E para encerrar, Ele nos mostra que o Filho, ele chega diante do Pai, entendendo que Ele é Pai. Esse Pai supre as suas necessidades físicas, esse Pai supre as suas necessidades espirituais, e esse Pai cuida do Filho. Ele cuida para que o Filho não venha errar. Ele traz através da sua palavra a direção para que o Filho não venha cometer os seus erros. E por isso Ele disse: e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal da falta de perdão, do mal de alimentar a minha carne, no mal de alimentar os meus desejos, no mal de eu viver uma vida sem o Senhor, achando que a minha vontade vai me conduzir ao céu, e ela não vai, porque o reino ele não é nosso, mas o reino e o poder e a glória para sempre é do Pai. E por isso, se nós queremos ir para onde Ele está, nós devemos viver como Ele viveu, da forma que Ele viveu. Dando escola bíblica um dia, eu fiquei muito feliz com a atitude de uma pessoa. Nós estávamos falando sobre perdão lá em Juara, e de repente uma senhora, já de idade, e a gente trouxe esse assunto, e esmiuçando, ela virou para mim e disse: pastor, eu vou falar um negócio para o senhor, você vai escandalizar, mas eu não consigo viver isso aí não. Eu estou sendo sincero com o senhor. Eu não consigo perdoar do jeito que o senhor está falando, não. E é óbvio que nós não conseguimos. É óbvio que você, por sua natureza, não irá conseguir. Porque o perdão, meus irmãos, diferente que eu e você pensamos, ele não é humano, ele é divino. O perdão é uma decisão que nós tomamos, lutando com todas as forças e com todas as armas possíveis contra a nossa carne. E aí, nós oramos a Deus e Deus simplesmente muda o que nós sentimos. Eu vou usar o exemplo dela pela última vez, ou talvez não seja a última vez, mas muitas vezes em conversa com a Tati, no seminário ela falava assim: não, o Max fez alguma coisa comigo? Joia, eu perdoo ele em nome de Jesus, está perdoado, mas eu não quero mais conversa com ele. E eu pensava: meu Deus, eu vou para a igreja, e igreja é um lugar onde é que você enfrenta de inúmeras situações, e depois de sofrer algumas situações, alguns problemas, que nos levaram a muita humilhação, de muita tristeza,
Eu cheguei para Tati, não, abri a Bíblia um dia e comecei a ler, mas ler devagar, estudando, entendendo o que cada versículo estava dizendo, meditando em cada versículo, e ela me disse assim: o que você está fazendo? Eu falei assim: eu estou fazendo devocional. Pode fazer? Eu, pode. Sentamos um de frente para o outro à mesa, e ela falou: qual livro você quer ler? Eu falei: não, pode escolher. E eu nem pensando em questão de perdão eu estava. E ela pediu para ler, se eu não me engano foi Timóteo, e nós íamos 2 capítulos, 3, 1, variava da necessidade. E aí ela falava assim para mim assim: meu Deus, olha o que Deus está falando comigo aqui sobre perdão. E a minha vontade é falar assim: mas miserável, eu falava para você, por que você não escutava? Mas eu não falava, porque se eu falasse eu ia estragar o que o Espírito Santo estava fazendo. Eu deixei com que o Espírito Santo trabalhasse sobre a vida dela. E eu pude ver com os meus próprios olhos Deus tirando do coração dela toda a raiz de amargura. E todas as vezes que acontece essa situação, nós nos lembramos de que existe um Deus que, através da nossa sinceridade, Ele ouve as nossas orações, e através da sua palavra, Ele como Pai nos direciona. Ele como Pai limpa as nossas feridas, cuida dos nossos machucados, cura por completo aquilo que nós estamos passando, e diz para nós: no meu reino não haverá mais nada disso, apenas viva da forma que eu tenho que viver. A oração do Pai Nosso, meu irmão, não é algo que deve ser repetido como uma reza. A oração do Pai Nosso não deve ser um mantra, mas a oração do Pai Nosso deve ser um modelo, para que nós possamos chegar diante do Pai, sabendo que esse Pai está presente sobre nossas vidas, que esse Deus, como Pai, Ele é santo, Ele cuida das nossas necessidades, Ele nos perdoa e também nos ajuda a perdoar, e Ele vai nos levar para o reino dEle, e nós estaremos com Ele, vendo Ele face a face, na pessoa de Jesus, e nós poderemos dizer: Pai, muito obrigado, porque o Senhor como Pai, o Senhor nunca me abandonou. Eu tinha tudo para o Senhor não querer nada comigo. Eu era um lixo, mas o Senhor assim me amou, e colocou o seu Espírito Santo dentro de mim. Se coloca de pé. Curva a sua cabeça. Às vezes, meu irmão, você chegou aqui nessa noite e você talvez até entenda, diferente dos judeus, que Deus é o seu Pai, mas talvez você nunca tenha se relacionado com Ele. E a melhor forma de você se relacionar com Deus é você dizendo para Ele: Pai, eu quero passar a ser seu filho. Eu quero andar como o Senhor me mandar eu andar. Eu quero viver como o Senhor nos ensina que eu tenho que viver. Ou talvez você até já se considerou filho de Deus, mas como aquele filho pródigo, afastou-se do Pai. E você lembrou de tudo aquilo que o seu Pai representa para você. E ali, no alto da colina da sua vida, você olha e você vê seu Pai de longe. E saiba que Ele está de braços abertos a te receber de novo. Você só precisa se reconciliar com Ele. Você só precisa ir lá com humildade de coração dizer: Pai, pequei contra Deus e pequei contra Ti. Então, nessa noite, você que queira entregar a sua vida para Jesus e passar a ser filho de Deus, começar o processo de ser filho de Deus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Lembre-se que quem está te chamando não sou eu. Eu falo isso com toda convicção. Mas é o próprio Pai que está dizendo: vem, meu filho. Porque eu já te escolhi desde a fundação dos séculos. Vem, minha filha. Toma uma posição diante de mim,
Onde estão as outras pessoas que vão sair do seu lugar? Peço que venham aqui 2 pessoas e abracem esse casal. Onde está você que deseja receber isso em seu coração, entendendo que o seu Pai está te chamando? Saia do seu lugar, largue mão, não ache que aquilo que você viveu ainda vai te prender. Sabe por quê? Porque como um pai, ele vai te ensinar como uma criança a andar nos caminhos dele. É Ele quem te chama, é Ele quem quer curar as suas feridas, é Ele quem quer transformar as suas mazelas, é Ele que quer te chamar de filho ou de filha. Saia do seu lugar. Tem pessoas que, assim como eu, vêm aos cultos e o Espírito Santo fala com elas assim: você sabe que ali é seu lugar. No fundo da alma delas, elas sabem que Deus está falando com elas. Que toda vez que elas saem por essas portas, o Senhor fala para elas assim: ali é o seu lugar. E nós só protelamos. Foi assim comigo por 2 anos. Talvez chegou a noite de você encerrar isso. E entender que quem te chama é o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo para você: vem que esse é o teu lugar. Essa é a tua casa. E é aqui que você precisa viver perpetuamente. Então você tem mais essa oportunidade de vir aqui à frente. Se é o Senhor que está falando contigo, sai do seu lugar e vem aqui mais uma vez, que nós já vamos orar por essas pessoas.